Caro estudante do curso técnico em segurança do trabalho, do ensino à distância, da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Você está no vídeo número 1 da competência 1 da disciplina de EPI e EPC. Nesse vídeo, você vai ter acesso a conceitos fundamentais para que você possa compreender essa disciplina melhor. Bons estudos! E para conversar conosco sobre os conceitos fundamentais de EPC e EPI, estamos recebendo o engenheiro Otaviano Albuquerque. Doutor Otaviano, muito obrigado pela sua presença. É um prazer, Antônio, estar aqui. Bom, como nós poderíamos dizer para o nosso estudante, como definir EPC, equipamento de proteção coletiva, e EPI, equipamento de proteção individual? Bem, Antônio, o equipamento de proteção coletiva é aquele equipamento que normalmente ele está fixo, ele está colocado num local onde ele protege as pessoas e equipamentos, às vezes equipamentos móveis, de uma determinada situação. O exemplo mais típico é o guarda-corpo, né? O guarda-corpo e o corrimão. São os exemplos de EPC mais típicos que todo mundo conhece, né? Uma varanda, um guarda-corpo, né? Então, o EPC ele é esse equipamento. É um equipamento que está normalmente fixo, que protege, que evita que as pessoas tenham contato com perigo, né? Diminui o risco para as pessoas. E o EPI? O EPI ele é individual, né? Equipamento de proteção individual. Ele está nas pessoas. Então, o mais comum que todo mundo conhece é o capacete, né? O capacete de obra é o EPI mais comum que a gente tem, vamos dizer assim. Mas nós temos o óculos de segurança, que não é o óculos de grau, mas é o óculos de segurança, que ele é um equipamento principalmente para impacto. E aí temos muitos outros exemplos, né? Cintos de segurança, nós temos o sapato de segurança, temos as luvas de segurança, que tem vários tipos e para várias finalidades de trabalho, várias tarefas. Então esse equipamento ele é pessoal, quer dizer, é da pessoa, e é individual, quer dizer, você não pode ter um par de luva para 2 trabalhadores. Você tem que ter um par de luva para cada trabalhador. Mesma coisa o capacete e os demais equipamentos de proteção individual. Para o estudante entender melhor, a própria terminologia das palavras, equipamentos de proteção coletiva, para se proteger uma coletividade, várias pessoas, equipamento de proteção individual, para proteger uma única pessoa. Correto. Perfeito, né? No caso dos equipamentos de proteção individual, o uso, como o senhor falou, é único, é restrito a uma única pessoa. Positivo. O trabalhador, é permitido ao trabalhador que ele divida esse equipamento de proteção individual com uma outra pessoa? Não deve. Pela legislação, esse equipamento é individual. Até porque esse equipamento tem um contato pessoal nele, né? É um capacete, é um óculos, é uma luva, né? Então, a questão pessoal também é importante nesse caso. E também a questão do risco. Nem todos numa comunidade de trabalhadores estão expostos aos mesmos riscos, né? Então, os equipamentos têm suas diferenças entre si para determinados riscos, determinadas funções, determinadas tarefas. Perfeitamente. O estudante de segurança do trabalho certamente já deve saber que a segurança do trabalho no Brasil está sob a égide de uma legislação apropriada, coisa que nós julgamos como adequada. E no caso dos equipamentos de proteção coletiva no Brasil, existe uma legislação específica que o regulamente? A proteção coletiva, nós não temos uma regulamentação para ela específica, né? Ela depende muito da engenharia de segurança do trabalho, porque vai determinar qual a proteção, em que nível e em que local ela vai ser colocada. E no caso dos equipamentos de proteção individual, a gestão brasileira prevê? A gestão brasileira prevê que os equipamentos individuais, eles têm que estar qualificados pelo Ministério do Trabalho. Então seria o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, o CA. Mas a questão técnica de cada equipamento, ela é muito individual do fabricante, né? Ela é uma tecnologia de cada fabricante. O que ele tem que expor e tem que ficar claro para o usuário é para que ele se destina, o que é que ele pode evitar e quem pode usar, vamos dizer assim. Para quê?
Então é aquela história, aquela questão da luva, por exemplo, uma luva para calor. Então ela tem uma temperatura máxima que ela pode ser usada por um tempo máximo que ela pode ser usada em contato com aquela temperatura. Então esse EPI vem com essas especificações no seu CA, no seu certificado de aprovação. Agora, necessariamente ele não vai ter explicando qual o material exatamente que ela é feita, quantas camadas, o detalhe exato da tecnologia que é usada para que ela tenha essa resistência a esse calor. E o senhor falou que nós temos legislação específica para EPI. Poderia dizer para o estudante quais são as bases dessa legislação? As bases da legislação, ela está na NR, né? As NRs, elas falam sobre os equipamentos de proteção, mais especificamente a NR6, que especifica, né, o uso do EPI e do EPC, preferencialmente sempre o EPC. Quando isso não é possível, a gente usa o EPI, então, vamos dizer assim, tiramos o perigo junto do trabalhador, do alcance do trabalhador. Mas a NR6 ela que está, vamos dizer assim, focada na questão do EPI, mas nós temos também as leis da consolidação das leis do trabalho, que isso também tem referências ao uso de equipamento de proteção individual. Na legislação sobre EPI, é prevista que o empregador ele seja obrigado a fornecer o EPI para o trabalhador? Perfeitamente. Na legislação fica claro que o EPI deve ser fornecido pelo empregador sem custo para o empregado. Então não se admite passar o custo do EPI para o empregado. Então o empregador tem a obrigação de definir qual o EPI, fornecer o EPI e dar o treinamento adequado para o uso desse EPI. Já o trabalhador, ele tem as obrigações de usar esse EPI, é obrigatório. Ele tem a obrigação de zelar pela conservação desse EPI e pela guarda. Então só existe uma maneira, vamos dizer assim, do trabalhador ter que pagar pelo EPI, no caso dele ser negligente com a guarda, com o uso adequado. Nesses casos existe a possibilidade do empregador cobrar do empregado esse custo, caso ele seja, entre aspas, aí, relaxado com o seu equipamento de proteção individual. Então essa é e tem mais um detalhe de que o empregador ele é obrigado a obrigar, vamos dizer, o funcionário a usar o EPI. No caso dele não fazer isso, no caso dele não fornecer, ou no caso dele não obrigar o uso, ele pode ser penalizado. Então a legislação também fala em penalizações para o patrão que não cumpre essa legislação. E também o empregado, como ele na legislação fala que ele é obrigado a usar, então se ele não usar, ele também pode ser penalizado pelo patrão, né? Da forma como está na CLT, com advertência verbal, advertência escrita, uma suspensão e até uma demissão por justa causa, né? Tudo isso, claro, tem que estar bem documentado e ficar muito claro para o funcionário o que está acontecendo, né? Então o negócio é fornecer os devidos EPIs por um lado e usar os EPIs fornecidos por outro. Com certeza, sem esquecer que a obrigação de treinar os funcionários para o uso desse EPI, quer dizer, como usar, como fazer a manutenção, como guardar e para que exatamente eles servem, é obrigação do patrão. E a obrigação do empregado, por sua vez, é usar. Usar, com certeza, adequadamente. Doutor Otaviano, nós queremos agradecer a sua participação. Muito obrigado. Obrigado a vocês, estou à disposição. Estudante, bons estudos.